Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Agro, seu programa semanal com as principais notícias do quê? Do agronegócio. Ao meu lado, o Edson. Estamos aí. Esse programa está sendo gravado hoje na quarta-feira em razões de que iremos viajar todo mundo da empresa lá para Bahia, Boipeba, então os índices podem estar um pouco desatualizados, mas não é muita coisa porque está bem estável nos últimos dias aí. E em razão da viagem, é um prazer ainda mais inenarrável estar com vocês aqui hoje. Então maravilha, começando domingo, falando sobre o quê? Sobre soja. O saco de soja aí está a R$ 126,00 com a variação negativa de menos 141 de acordo com o CPEA. Em bushel, $1.044 para julho, né? Então, ou seja, contrato de julho ali, mantendo uma variação só de 0,68, ou seja, muito pequena, deu uma estabilizada grande aí na soja. A queda também que tem aqui no Brasil é principalmente a super safra, né? Teve muita soja aí no mercado, que é muito bom, e mesmo com a China exportando muito, né? Ou seja, a China está comprando muita soja, a gente vai até ter uma notícia sobre isso, ainda assim teve uma pequena queda agora, mas o contrato de julho deu uma estabilizada, ou seja, não parece que é uma queda grande aí para próximas semanas. Já no milho nós temos a saca R$ 74,04, uma variação positiva de 0,24% segundo o CPEA, enquanto em bushel nós temos o $470,90 por bushel para julho, uma variação de 1,38% positivas na CBOT, refletindo o aumento da demanda interna e o impacto de problemas climáticos em algumas regiões produtoras. Isso gerou uma pressão no preço. Já o trigo, 1.416 a tonelada. É uma variação muito pequena, de 0,16% de acordo com o CPEA, né? E não tem nem o que falar sobre o trigo, tá do mesmo jeito. E aí nós temos o nosso querido algodão, que ficou a R$ 407,00 a arroba, uma variação de 0,97% segundo o CPEA. Isso se deve, pois o algodão enfrenta dificuldades devido à alta competição com outros países produtores e à instabilidade climática em algumas regiões. Já o café não para de subir. O café atingiu aí R$ 2.397 a saca, que é uma variação de mais 0,4%, não é uma grande variação, mas não teve nenhum rebalanceamento até agora. Fatores como clima e o crescimento irregular e a demanda interna e externa, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mantém uma demanda aquecida, então o preço continua subindo. Já o boi gordo ficou em R$ 326,70 a arroba, uma variação positiva de 0,49%. Isso foi dado à pressão de uma oferta restrita devido ao efeito da seca e uma demanda interna aquecida, ou seja, o mercado tem buscado bastante carne bovina, principalmente com o consumo de carne, resultando em uma leve alta. A gente pode observar aí que não teve grandes variações nas commodities, né? Deu uma estabilizada grande, o café continuou subindo, o resto deu uma queda pequena, mas o contrato futuro permaneceu estável, ou seja, sem grandes alterações. Já nas notícias, né, a gente começa falando sobre a soja brasileira e que tem uma alta de 48% em abril. Então não é uma alta no preço, a gente está falando do volume de exportação aí para a China, que aumentou aí 48% no mês de abril. Muita coisa. O porto de Zhoushan, na China, registrou um aumento expressivo nas importações de soja brasileira. Só neste mês de abril, cerca de 40 navios com soja do Brasil atracaram no local. Uma alta de 48% então em relação ao mesmo abril do ano passado. Cara, 48% de aumento comparando o mês do ano passado, que é o mesmo volume, o mesmo período de safra, é muita coisa, cara. O volume total descarregado é de aproximadamente 700 mil toneladas. E esse montante representa um aumento de 32% na comparação anual, ou seja, só nesse ano. Esse avanço acontece o quê? Você já sabe, né? Meio à guerra comercial que está acontecendo entre China e Estados Unidos, e nos últimos anos, né, os chineses já têm reduzido a dependência de grãos que eles compram dos Estados Unidos. E aí, sobra quem aqui? O grande Brasil aqui para fornecer para essa grande quantidade de chinês aí que tem no mundo. Então, em março, o governo chinês impôs ainda uma tarifa de 10% diretamente na soja dos Estados Unidos. Então, a medida foi a resposta que houve ali das primeiras tarifas aplicadas pelo Donald Trump, né? E isso embalou ainda mais a compra aqui da soja brasileira. Então, abril terminou aí com um bom mês de exportação para a soja brasileira. E a China elevou as tarifas para 125% sobre todas as importações dos Estados Unidos. Essa escalada acelerou a mudança da China para fornecedores alternativos, como o Edson disse, o Brasil. Então, com isso, né, começou em 10%, terminou em 125%, né, por cento. Então, o volume de compra de soja que a China compra dos Estados Unidos diminuiu muito, e aí o Brasil saiu como vencedor aí. É claro que tudo depende de como que vai se dar toda essa guerra comercial. Alguns produtos ali, tanto pela China quanto pelos Estados Unidos, começaram a recuar em alguns produtos específicos, então a gente vai acompanhando mais essa guerra comercial. Por enquanto, para o Brasil tá muito bom, continuamos exportando, continuamos aí se posicionando bom, o dólar deu uma retraída assim comparando com o início do ano, então por enquanto
vamos ficar caladinho aqui, vamos ver o que vai e o dólar Vamos surfar tá a bom. onda. É. E agora nós temos a Conab prevendo um novo recorde, agora na safra de produção de açúcar, na safra de 25-26. A produção de açúcar aí, que da safra de 25-26, ela vai de quê? Ela vai de abril de 25 até março de 26. Por isso que sempre quando vocês verem uma safra é 25-26, 26-27, porque dobra o ano ali, né? Então essa de 2025-26 está estimada em 45 milhões de toneladas, segundo a própria Conab, né? Foi um aumento de 4% em relação ao ciclo anterior. Somente no Centro-Sul, principal região produtora do país, a produção de açúcar deve alcançar 41,8 milhões de toneladas, um crescimento de 3,7% em relação ao ano passado. Esse avanço também acontece mesmo com a queda esperada na própria safra, né, de 2% aí que houve com a cana-de-açúcar. Deve totalizar aí 663,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no Brasil. A produtividade média da cana também caiu, né, de 2,3%, ficando então em 75 toneladas por hectare na média Brasil. Reflexo do quê? Teve muitas condições desfavoráveis ali na região em 2024 que afetou a safra. Por outro lado, a área plantada com cana-de-açúcar no Brasil foi estimada em 8,79 milhões de hectares, um aumento discreto de 0,3% em comparação ao ciclo anterior. Aumentou muito pouco da área plantada, diminuiu a quantidade por hectare ali colhida, mas ainda assim teve um aumento nos preços. Então tem muitos fatores aí, como o câmbio, o dólar que aumentou a demanda também. Então, segundo a Conab, né, essa safra 25-26 está com uma expectativa muito boa aí para quem planta, né? Ainda que marcada por alguns desafios climáticos, principalmente com o açúcar, né? Porque a maior competitividade brasileira no mercado internacional continua elevada, ou seja, a gente continua ainda muito bem. E joga tudo isso, né? Joga toda essa relação internacional que está acontecendo, melhor ainda, né? Toda essa guerra comercial que está acontecendo, pelo menos do jeito que está agora, maravilha pra gente. A estatal também destaca que os custos de produção no Brasil estão abaixo dos praticados por concorrentes importantes, como a Índia e a Tailândia. Neste panorama, a Conab afirma que a manutenção dos embarques em patamar robusto é esperada, mantendo o Brasil na liderança global do setor, ou seja, na liderança da exportação do açúcar. Mas nem tudo também é crescimento. Temos algumas coisas ruins, por exemplo. O etanol, né, que também é um derivado da cana-de-açúcar, tem uma previsão de sofrer queda aí de 4,2%, quase 4,5%, ou seja, é uma grande queda aí para o próximo ano, né? Esse recuo será parcialmente compensado por um avanço do etanol de milho, que vem aí ganhando muito espaço. A gente fez inclusive um vídeo diferenciando etanol de milho e etanol de cana-de-açúcar, né? Que está crescendo aí 11%, ou seja, é 4,2% a menos de etanol de cana-de-açúcar, mais 11% a mais do etanol de milho. Mas não é tanto, ainda tem pouco etanol de milho plantado no Brasil. Com isso, a produção total de etanol no Brasil, somando cana e milho, deve cair 1% em relação à safra anterior, fechando em 36,8 bilhões de litros. Já a produção de etanol hidratado, aquele usado diretamente nos carros e que compete com a gasolina nas bombas, deve cair 6,8%, somando 22,7 bilhões de litros na nova safra. Ou seja, aí claramente, se a gente tem uma queda na produção do etanol que vai na bomba, a gente vai ter um aumento do preço na bomba. Oferta e demanda. Então, preparem aí porque o etanol pode subir bastante. E aí, é uma regra bem legal de vocês fazerem aí daqueles 70%, né? Tem pessoas que falam 65%, né? Que vale a pena colocar etanol, vale a pena colocar gasolina. Então, vai ser interessante. Você aí, você abastece com gasolina ou etanol? E você abastece como? Diesel. Diesel? É diferente, né? É diferente. Não tá no mundo nosso, não. Geralmente eu vou de gasolina, porque... Eu ia perguntar agora, pô. Eu vou de gasolina, porque, você vai, por exemplo, fui ali pra Barra do Garça. Eu tava de Barra do Garça, falei, vou descer uma cidade a mais, vou ali em Nova Chavantina. É 140 quilômetros, cara. Então você tem que estar preparado, o etanol você tem que ficar abastecendo toda hora, a gasolina você já deixa ali, tá tranquilo. A Zenaide bebe tanto que o diesel tá mais ou menos igual ao etanol. A outra notícia que a gente tem é uma notícia boa aí, ó. Envolve quem? O governador Tarcísio aí. O governo de São Paulo, né? O governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, anunciou aí um pacote histórico de mais 600 milhões de reais durante a AgriShow ali que aconteceu em Ribeirão Preto agora. A iniciativa é liderada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento e tem como objetivo modernizar a infraestrutura rural, ampliar o crédito agrícola e incentivar práticas sustentáveis. Então vamos entender como é que vai ser esses 600 milhões. Vão ser... Antes de entender, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Diga. A Liz ameaçou o Renato que eles iam.
Vocês foram. Não fomos, cara. Só que Aonde? teve Na um Agrixo? bom motivo. Teve um bom motivo. Eu vou pra Boipeba. A fazenda não podia ficar sozinha. Eu não posso brigar com ele, infelizmente. Dessa vez eu estava errada. Rapaz, a gente foi... Ganhamos, Renatão, tô contigo. Renatão, que estiver assistindo aí, a gente foi almoçar junto, né, com o Daniel Rabelo, todo mundo. A gente saiu do restaurante e ainda falei assim, pô, agora você vai tomar o pior café da sua vida. Rapaz, um restaurante bom, carne boa, não vou falar o nome, que eu talvez conheça. Carne boa, pô, comida boa, ambiente bom, aí no final tem um cafezinho. Horroroso Senhora, de ruim. Parece que tá tomando Césio, mano. Vamos lá. Serão o quê? Desses 600 milhões, são 100 milhões de reais aí via FEAP, né, para proteção contra perdas climáticas, 200 milhões para o programa Melhor Caminho, que vai recuperar ali 1.000 quilômetros de estrada rural, isso é muito importante, Isso é até maravilhoso. 2026, e também construir pontes, centro de distribuição agrícola, melhorar a infraestrutura, que afeta diretamente no preço. 50 milhões no programa Protrator, que agora inclui cooperativas na aquisição de maquinário com juros reduzidos, 115 milhões aplicados em FIDICs voltados à infraestrutura logística, biocombustíveis e sustentabilidade no campo. Só para uma pausa também, o que é um FIDIC? Quando o pessoal fala, pô, vou investir num FIDIC. FIDIC é um produto do mercado financeiro, que é um fundo de investimento de direito creditório. O que é isso? Imagina o seguinte, eu tenho um crédito para receber, só que eu não quero esperar até o final, eu preciso receber agora. Alguém vai lá e compra esse crédito, ou seja, eu passo o direito de receber para outra pessoa e ela me paga um valor mais barato. Isso acontece muito, por exemplo, com precatório. Eu sou uma pessoa que compra precatório. Eu ia não vou falar, mentir, não. igual quando você vende com precatório. Eu compro precatório. Então, a pessoa tem um precatório para receber ali de 60 mil. Só que é daqui 3 anos. E o cara fala, pô, eu não consigo, eu preciso agora. Aí você vai lá e paga 30 mil, 40 mil com deságio. E aí ele cede o crédito para você. Isso é um FIDIC. Ou seja, esses 115 milhões vão ser em FIDICs, em direitos creditórios, para tirar essas pessoas que estão com crédito e não estão conseguindo receber. Então, uma boa forma. Sempre que você ver FIDIC, Fundo de Investimento de Direito Creditório, é comprar o crédito de alguém. Alguém tem um direito para receber, você adianta o dinheiro mais barato e pega o crédito e espera. Então tem 50 milhões também que é para a nova linha da Agromáquinas, né, que desenvolve ali em São Paulo, com foco em financiamento de maquinária agrícola também, ali para pequenos e médios produtores. Amém. O drone, inclusive, despencou de preço. Um drone que completo sairia por 220, está saindo por 120. Então quem quiser comprar drone, tiver olhando drone agrícola, dá uma ligada no pessoal e fala, e aí, vocês acompanharam os preços da AgriShow? Porque despencou mesmo, tá maravilhoso para comprar como agora. que um posicionamento do governador muda tudo, né? Mudou muito. E nós temos também 110 milhões via FEAP, em linhas de crédito específicas para cadeias como leite, orgânicos, pesca e irrigação, com destaque para incentivos a mulheres agricultoras. Será que não vem pro seu tanque de peixe lá agora? Nossa, finalmente, se Deus quiser. Deixa eu, inclusive, dar um close nisso aí. Se você é casado, você, agricultor, é casado e sua esposa trabalha junto com você ali na empresa, na fazenda, que a fazenda é uma empresa, é muito mais interessante para vocês tentarem o crédito por meio da mulher do que por meio do homem, sabia? Sai mais fácil, sai um crédito melhor, é bem melhor, sai mais dinheiro e sai muito mais rápido, porque o governo incentiva as mulheres agricultoras. Caramba, não sabia. A gente tirou os nossos lá no meu nome por isso. Boa informação. E o bom também é que se for sujar o nome, já suja o nome da mulher. Olha os trem com essa ofensa, cara. Nossa senhora, meu Deus do céu, cara. Aí tu pode ficar com seu nome amado. limpo. E o governo também Nossa anunciou aí senhora. 90 milhões para o Centro de Pesquisa aplicada em inovação e sustentabilidade do setor citrícola, né? A ideia também é fomentar a pesquisa ali e transformar, dar essa transferência de tecnologia para aumentar a produtividade com menos impacto ambiental também, né? Então, essa visita do Tarcísio ao AgriShow 2005 foi a 5ª que o governador faz, né? E antes dele tiveram também na feira o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, o Ronaldo Caiado, aqui de Goiás, o Ratinho Júnior, né? E o do Pará, o Helder Barbalho. Foi a nata ali. A nata do que foi pra podia, AgriShow. do agronegócio, E cara. cotados para a disputa presidencial em 2026, os governadores da direita têm disputado o espólio eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, com o agronegócio. Se a gente parar pra pensar, então, tá vindo bem, cara. Muita gente tá desesperado com o Brasil, a gente fala isso no Soco Matinal, fala nos outros programas que a gente tem. Muita gente tá... Se você me fala um dia na existência, desde a redemocratização aí, que você abriu o jornal ou foi Que conversar com coisa boa alguém e falou falar. assim, agora o Brasil vai. Não tem. Então, tá todo mundo preocupado, mas olha só, cara, a gente tem aí o presidente Lula, que é o presidente Lula que talvez não vá pra eleição, você tem o Bolsonaro, que tá inelegível, né? E você tem 2 grandes dedos. Você tem o dedo do Bolsonaro, você tem o dedo do Lula. E depende pra onde que eles vão apontar. O Lula não fez um sucessor, isso é claro, vai apontar quem? Pra Haddad? Pro Boulos?
para Gleisi Hoffmann, não tem alguém, ele não tem o Ciro, não tem relação com o Ciro para apontar para ele. Então os 20%, 30% do eleitorado ali do Lula não tem para onde ele apontar. O Bolsonaro, ele tem para onde apontar, ele tem bons candidatos de direita ali. Ele pode, inclusive, talvez sair da inegibilidade, não sei, isso é uma questão muito mais complexa, envolve o judiciário brasileiro, mas ele tem para onde ele apontar. Mesmo que ele não aponte, o Tarcísio tem 20% de voto, ele fácil, vendo de São Paulo. Então a gente vê bons nomes de direita, bons nomes que apoiam o agronegócio. Não digo que um candidato é bom ou ruim, não digo que Tarcísio é bom, que Ronaldo Caiado é bom, que Ratinho Júnior, Zema é bom. Porque pra mim, eles são pessoas que trabalham pra gente. Eles devem ser fiscalizados, não devem ser idolatrados, muito pelo contrário. Eles são muito menos do que você que paga imposto. Mas a questão é, entre eles e entre algum tipo de governo que poderia estar vindo ali como um governo que tem uma política fiscal, uma política mais contrária ao agro, a gente tá vindo bem, cara. Tá vindo com bons nomes aí. Tá formando uma aliança. É raro você ver Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Tarcísio, se juntando, observando e falando assim, olha, a gente vai montar uma coalizão aqui. E sabe quem que tá encabeçando a coalizão? O vampirão que tá voltando, Michel Temer. Michel Temer tá organizando essa coalizão ali para ver como que vai funcionar. Claro, Michel Temer tem 5% de aprovação, não é muito bem quisto aí pela sociedade, né? Aprovou algumas coisas boas, mas não é bem quisto. Então você vê que o cenário político brasileiro aí para 2026 não é dos piores. Tem muita coisa de errado, mas muito, o Brasil deu errado há muito tempo, mas pode vir bem, cara. Então cuidado aí com holofotes, principalmente vindo do G1, às vezes, né? Falando assim, o Brasil tá acabando não, cara. A vida é boa, tá conseguindo ir bem. Relaxem. É isso. Então, já que a gente tem uma notícia boa... Na próxima notícia nós temos uma notícia não tão boa assim. Tarifa de 10% coloca exportações brasileiras de suco de laranja em perigo. O café da manhã do americano, que compra muita laranja aqui, tem que ter 3 coisas. Panqueca, ovo, com bacon, né? E o famoso suco de laranja. Por isso que tão tudo gordo, né? Esse suco, né, quase sempre vem do sudeste brasileiro ali, né? Minas Gerais, São Paulo ali, que são grandes produtores. E agora, 10% de tarifa na cabeça, né? De cada 10 copos de suco que os americanos bebem, metade vem de laranjas brasileiras. Não importa a marca, Tropicana, Minute Maid, Simply Orange. Mas agora esse mercado está sofrendo com as tarifas de 10% de Trump. Os Estados Unidos mesmo, eles só produzem 18% do suco que eles consomem. Caramba, muito pouco. Nada. O restante, majoritariamente, é Brasil e México. Em valores, os Estados Unidos importam 1,75 bilhão somente em suco de laranjas. Desse total, o Brasil tem 64,7% e o México ali 29%. E com o México tendo tarifa zero, graças a um acordo de livre comércio e o Brasil pagando 10%, as portas do mercado americano ficam muito mais abertas para a produção mexicana. É bem mais barato comprar do México agora, né? E, consequentemente, isso vai doer no bolso do produtor brasileiro. Afinal, 80% de toda a laranja colhida no Brasil vai direto para a produção de suco, exportação. O país corresponde por cerca de 75% da exportação global de suco de laranja, segundo a Citrus. Pensa, 75% de todo o suco de laranja do mundo é brasileiro, cara. É muita coisa, cara. Eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque eu fico pensando, cara, a gente exporta laranja para importar às vezes o suco, cara. A gente poderia ter mais... Mas é muito difícil industrializar dentro do Brasil. O Raul tava mostrando imposto, esses dias a quantidade de imposto que gira se o cara quiser fazer óleo de soja sobre a soja. É muito mais vantajoso para ele exportar commodity. Só exportar. Travar o preço, fazer um hedge aí, fica tranquilo. É muito legal quando você viaja para São Paulo, ali pro interior de São Paulo, tem algumas terras que são assim, cara, tipo, muito morro. Só que nesses morros tem... laranja, 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 laranja. É loucura, eu não sei como é que o maquinário faz, mas o Renato quer tudo em maquinário. E, inclusive, a colheita é super legal. Os morrão assim e as laranjas. Eu já fui quando eu era novo em colheita, ela chamava Fazenda Continental. Alguém aí, ó, que for de Canarana, Garapu, Garapu 2, Culuene, Matinha e Serra Dourada, melhor local ali, ó, do Vale do Araguaia. Muito, mas muito melhor que Água Boa, que é a cidade do lado ali, muito melhor. Ali tinha uma fazenda que chamava Fazenda Continental. E quando eu era mais novo, meu pai comprava laranja para vender laranja. E aí eu lembro de ver como colhia, né? Aqueles pés de laranja assim, caía organizadinho. Ai, que legal. E chegava lá em casa toda quarta-feira à noite. Olha que história boa. Toda quarta-feira à noite chegava 150 sacos de 18 quilos de laranja, né? E aí era eu e meu pai, uma criança e um idoso. Né? E aí meu pai contratava às vezes, né? Quando ele tava meio ruim das costas, contratava o pirrite, que era um chapa que ajudava a gente lá a descarregar. Aí descarregava um pouco no piso da área, minha mãe ficava puta com aquilo, né? Pensava assim, pô, esse cheiro de laranja aqui todo dia. E o resto colocava nessa caminhonetinha, que é essa caminhonetinha bem aqui, ó. A gente colocava na caminhonetinha, no outro dia entregava nos mercados, entregava nos pit dog, entregava nas coisas e vendia. Só que daí, minha irmã tava ali, eu tava uns 11, 12 anos, minha irmã ali com uns 14, 15, arrumou o primeiro namoradinho, né? Aí meu pai falou, ó, você pode namorar minha filha. Ó, se ele ver isso aqui, ele vai achar o máximo. Falou assim, ó, você pode namorar minha filha, mas um dia tem que ser na quarta-feira. E é de noite aqui.
que eu vou estar assistindo o jogo. Meu pai falou, Descarregar. aí eu olhando meu pai, eu era criança, eu falei, não vai fazer isso não. Aí o cara chegava lá, com a roupinha arrumadinha, né? Aí, aparecia o caminhão dando ré. Beleza. Estacionava lá no fundo de casa lá, aí era eu criança, meu pai idoso e o E namorado o do novo meu irmão. chapa. Era bom demais, cara. Meu pai tem uma técnica muito boa de transformar a pessoa interessada na minha irmã em peão. É bom nisso. É isso. Então, ponto, né? Ponto, É isso, vamos lá. voltando. Só em abril de 2024, em março de 2025, né? 82 países compraram suco brasileiro. Nossa! Não, coisa tem quase 190 países, 80 compra o Brasil. A receita é de 3,5 bilhões aí. Mas tem um detalhe importante: 35,4% desse faturamento vem só dos Estados Unidos. Ou seja, as tarifas devem impactar seriamente o caixa das exportadoras brasileiras. Mas tem uma saída, né? Uma saída possível seria usar o próprio acordo da USMCA, né? Que é um acordo que pode ser a nosso favor. Porque hoje, o suco vendido por produtores mexicanos pode conter até 60% de produto originado fora do México. E ainda assim manter o selo produto mexicano. Ou seja, a gente pode vender pro México e o México vender lá para dentro. Ou seja, uma tarifa menor que 10%. As empresas poderiam importar então esse suco brasileiro, fazer o blend e revender para os Estados Unidos sem pagar as tarifas. Seria uma rota alternativa para o suco do Brasil continuar abastecendo o mercado americano. Mas muito desnecessário, né? Pensa a diferença operacional, o caos que vai ter que ser por causa de uma tarifa aí vindo do Donald Trump. Então a gente espera também que isso aí saia do papel aí, que saia de papel, digamos assim, literalmente saia, né, do papel, para que a gente não tenha uma tarifa dessa que vai prejudicar aí, sem motivo, né, uma relação tão boa que a gente tem aí, Estados Unidos, Brasil, nessa compra de suco de laranja, cara. E esse foi o seu Giro do Agro, com as principais notícias do agronegócio da semana. Foi mais curtinho, foi mais brincalhão, por quê? Claro, Porque tem que fazer mala. Tem que fazer porque a gente mala. ainda tem que fazer. Eu não fiz minha mala até agora. Se tem uma pessoa que gosta de deixar as coisas pra última hora, sou eu. Rapaz, que mala, né, Lucas? O homem bota uma roupa num sacolinho, amarra e Eu leva. vou levar tênis porque o RH obrigou. Tênis? Manda. Eu ia só de Tênis? chinelo. Tem que levar tênis? Tem que levar tênis. E outra quê? coisa, Na o Paulo praia? falou pra levar raquete de tênis pra gente jogar, então é isso. É isso. Beijo Ó, pra vocês, espero que vocês estejam fazendo churrasco, porque eu vou estar falando comendo camarão. falando nisso também, eu não posso comer camarão nem a palma. Eu também. Eu morro. Meus Ó, sentimentos. Falando nisso, o último Giro do Agro bateu mais de 3.500 pessoas. O que significa? Significa que a gente pode até eleger um vereador já aqui, se a gente quiser. Chama!